Existem poucas histórias que realmente têm a coragem de passar de todos os limites da violência sem se preocupar se as pessoas ficaram chocadas com o que vai ser mostrado. O mundo de Crossed leva o gênero apocalíptico para um nível de brutalidade poucas vezes visto. E já adiantamos, essa HQ não é para qualquer um. Adaline cresceu em uma família bem grande de 10 irmãos junto de seu pai, sua mãe e alguns funcionários que trabalhavam num rancho de cavalos onde eles moravam. Para alguém de fora, a vida parecia comum antes do mundo virar de cabeça para baixo. Quando não estava com seus cavalos e com Max, com quem ela trocava algumas trivialidades sobre o rancho, ela estava com os outros fazendo o que quer que seu pai mandasse, e seu pai era uma figura e tanto. Joseph era o seu nome. Um nome bíblico que lhe cabia muito bem porque eles eram uma família cristã fundamentalista que colocava a palavra de Deus na frente de tudo. Mas as pessoas o chamavam de Joe. Ele tinha construído o rancho a partir do nada e as pessoas o seguiam exatamente por ele ser um homem forte. No entanto, Adaline sabia que toda essa admiração não passava de medo. Ela tinha crescido o suficiente para conseguir enxergar as coisas como elas eram de fato, e um dia, quando chegou à conclusão do que estava acontecendo com sua irmã Emily, ela disse para sua mãe ao vê-la ao lado de seu pai que estava abotoando sua calça que ela estava precisando de ajuda. Adaline nem mesmo precisou usar a palavra estupro. Sua mãe sabia o que estava acontecendo, mas ela não deu ouvidos e preferiu levar as coisas como ela sempre fez, deixando até mesmo seus filhos serem abusados porque no final das contas ela precisava ser submissa ao marido como a palavra dizia. Só que Adaline já estava farta disso. Ela foi direta ao seu pai dizendo que eles precisavam conversar. Eles entraram e ela pediu que ele parasse de fazer com Emily o que sequer ela ousou dizer. Mas ele disse que ela precisava ser mais direta e ela cuspiu na cara dele sobre ele estar abusando da própria filha. Joey ficou irritado de imediato e lhe deu um soco no rosto. Ele não bateu nela por ter se sentido ofendido pela acusação, mas por ela tê-lo enfrentado porque, sendo a cabeça da família, ele podia fazer o que bem entendesse com eles. Ele tirou o cinto para bater nela e mandou sua esposa ir embora quando ela estava indo para a cozinha. Adaline, com lágrimas no rosto, viu sua mãe obedientemente lhe deixar com aquele homem que era um verdadeiro monstro. Ele estava batendo nela, mas ela sabia que se ele quisesse, ele também faria com ela o que ele costumava fazer com Emily. Depois das agressões, ele mandou que ela se vestisse e disse que eles não iam mais tocar naquele assunto. Mas Adaline não teve uma oportunidade de fazer ou falar algo sobre o que aconteceu, pois lá fora o mundo tinha começado a ruir e ele saiu para averiguar. Os cavalos estavam extremamente assustados, correndo para todos os lados. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Adaline sabia o que precisava fazer. Ela usou a sua raiva e o ódio silenciado de Emily para pegar uma espingarda que seria sem sombra de dúvidas mais convincente do que suas palavras. À noite, ela ouviu da janela um barulho distante que se aproximava aos poucos. Parecia um grande grupo de coiotes, mas ela sentia que era algo para além disso. Era algo familiar, tão humano quanto eles. A família estava reunida esperando o desconhecido, até que um cavalo cruzou o caminho correndo de um homem. Era um dos cruzados que estava atrás dele com uma faca. Joey começou a organizá-los, mandando as meninas entrarem e dizendo que eles precisavam ligar para o xerife. Mas já era tarde demais para evitar qualquer perda. O rancho inteiro estava cercado pelos infectados. Os homens se posicionaram e desceram bala no máximo de criaturas que eles conseguiam, o que não era algo difícil de ser feito devido à quantidade desenfreada que continuava se aproximando. Joe pediu para seu irmão ajudar as mulheres a entrarem no caminhão e ele tentou encorajar Matthew a continuar atirando, dizendo que ele precisava proteger as suas irmãs. O que era algo irônico demais pelo fato dele também ser uma ameaça para elas antes de tudo aquilo. Depois de alguns minutos, ele falou para Ellie e Joseph irem até a estrada para não deixarem nenhum dos cruzados seguirem o caminhão com as mulheres, mas tudo estava intenso demais para ser feito como as palavras dele pediam. Adaline quis se juntar aos homens na defesa. Ela não era como as outras e tinha um espírito nato de uma lutadora. Mas sua mãe tentou fazê-la mudar de ideia, dizendo que aquilo era um trabalho para a polícia que estava a caminho. Adaline sabia que isso era apenas a sua mãe agindo de maneira passiva como ela sempre fazia. Ela disse para ela abrir os olhos porque ninguém iria até eles para ajudá-los. Até porque ajuda era algo que provavelmente a própria polícia também estava precisando naquele momento. O vírus que atingiu a humanidade era desconhecido e extremamente destrutivo. Ninguém sabia como tinha começado. Se era devido a uma arma biológica ou uma maldição de Deus que estava desgostoso do mundo, isso não importava. O fato é que eles estavam de frente para um problema que parecia impossível de ser evitado.
Uma ambulância que eles tinham chamado mais cedo para socorrer um dos funcionários veio com tudo e quase os atingiu. Joseph viu no rosto do condutor infectado uma marca de cruz que para eles, especialmente para eles, significava que o mal estava agindo. Parecia que o próprio diabo estava agarrado a cada um daqueles homens que ao entrarem em contato com ele se transformavam no mesmo tipo de criatura depravada que fazia e falava obscenidades, mas nunca mentiras. Um dos funcionários transformado, inclusive disse coisas nojentas sobre a relação de Joe com sua filha Emily, ou seja, todos no rancho sabiam que ele abusava dela. Emily saiu correndo de um cruzado e Adeline foi no encalço deles para ajudá-la, mas ela infelizmente não foi rápido o suficiente. Quando ela entrou no galpão de confecções das celas e de outros produtos, ela a viu transando com Max, os dois tinham sido infectados. Eles disseram coisas indecentes para ela e Adeline, sem escolhas, o matou e teve que ouvir de sua irmã que ela gostava de saber o que o pai delas fazia com ela, mas Adeline só sabia pedir desculpas. E tragicamente, da pior forma possível, quando estava prestes a ser mordida e transformada, ela foi salva justamente pelo abusador que ela mais odiava. O seu pai que deu um tiro na cabeça de Emily, mas ele já havia a matado muito antes daquilo. Joe os guiou para fora daquele lugar e na visão de Adeline, ele era como um tipo de messias pedófilo. Naquele dia, algo dentro deles mudou para sempre. Ela viu seus irmãos Paul e John serem atacados na sua frente e não hesitou por um segundo antes de abandoná-los porque ela queria sobreviver. Essa urgência em continuar respirando tinha lhe tirado qualquer moral. Adeline sabia que sem seu pai, nenhum deles estariam vivos, e por conta disso, somente por conta disso, que ela o perdoou naquele momento, mas ela inevitavelmente sentiu que tinha vendido a sua alma por um preço muito pequeno. Um ano depois, Adeline atirou num homem que estava passando por perto para usá-lo como sacrifício aos cruzados. Ela queria e precisava saber quantos tinham na região, mas eles eram muitos para que ela conseguisse lidar com eles sozinha. Adeline tinha tomado partido de uma das linhas de frente junto de Joseph e Matthew, que tinham ido para o sul e o leste, enquanto ela tinha ido para o oeste. Eles se encontraram no caminho para relatarem o que tinham visto, mas as notícias não eram nada boas. O interessante é que, diferente da obra original, os personagens dessa história lutam mais diretamente com a própria fé do que com os cruzados em si. Joseph achava que os religiosos estavam de alguma forma imunes ao vírus, mas Adeline, que era uma rachadura do que eles acreditavam, disse que esse pensamento era ingênuo demais e que por ele ser o mais velho deles, ele deveria entender isso. Matthew conversou com Adeline a sós e pediu que ela pegasse leve com o irmão deles porque ele tinha visto coisas horríveis que tinham balançado a sua fé. Ele tinha ficado no meio de um verdadeiro inferno com bispos infectados, fazendo as piores perversidades com crianças enquanto falavam sobre Deus. Adeline refletiu um pouco e pediu desculpas a Joseph, mas ele ainda estava pensando muito no que o mundo tinha se tornado porque, de acordo com o pai deles, Deus estava varrendo o passado que eles não podiam mais se apegar. Depois que fugiram do rancho, eles continuaram perambulando até encontrarem um lugar seguro e eles acharam em Montana um vale que ficava escondido dos centros populacionais, que era onde os cruzados costumavam ficar. E foi nesse lugar que eles se estabeleceram e que Joe nomeou como um novo paraíso, mais uma ligação religiosa que só escancarava a sua hipocrisia. E por mais que Adeline abominasse o que ele tinha feito com Emily, era indiscutível o quanto ele era necessário não só para sua sobrevivência e a de seus irmãos, mas para toda a comunidade de sobreviventes que foram se unindo a eles. Joe aprendeu rápido a lidar com os cruzados e ele achava que isso também era Deus agindo em suas vidas. Eles estavam construindo casas, estocando alimentos, plantando vegetais e aproveitando o frio que era uma barreira natural para os cruzados que com o tempo acabavam morrendo. Tudo era minimamente perfeito e quando não era, eles resolviam seus próprios problemas matando qualquer um que tentasse ou sequer pensasse em tomar as rédeas discordando de algo que Joe falava. E Joe sempre tinha a última palavra. Só que nesse novo mundo, eles nunca, em hipótese alguma, matavam as mulheres. Elas continuavam sendo uma fonte vital para o recomeço da humanidade e seria impossível repopular o mundo sem elas. A HQ até traz um tom esperançoso nesse momento, mas ela também apresenta nas entrelinhas um teor chocante devido ao comportamento do líder de tudo isso. A família Pratt estava reunida novamente, ao menos por um tempo. Eles tinham ficado longe um do outro por 3 meses e se sentaram à mesa para conversarem sobre o que precisavam fazer dali em diante. Joyce, a mãe de Adeline, como sempre alheia à realidade, tentou contar para ela sobre as coisas que tinham acontecido na comunidade, como o nascimento de bebês e outros detalhes, mas ela estava mais preocupada para contar que os cruzados estavam a caminho dali por conta do degelo. Só que Joe continuava achando que eles estavam seguros porque Deus estava os protegendo e aprovando tudo o que eles faziam ali.
Ele a levou com seus 2 irmãos para um local mais reservado para lhe mostrar um cruzado imóvel que ele usava em alguns experimentos para tentar entender um pouco mais de sua natureza pecaminosa. Adeline achava aquilo uma perda de tempo porque eles já sabiam o suficiente para matar qualquer um deles sem pensar 2 vezes, mas seu pai era contra isso. O cruzado despertou e começou a falar com eles, dizendo coisas aparentemente aleatórias, como por exemplo que quando o gato saía, os ratos faziam uma festa, mas Adeline não deu atenção para isso. Quando palavras obscenas começaram a atingir o recinto, Joe os tirou dali e disse que tudo que saía da boca dele era a voz do diabo querendo corromper suas mentes. Adeline disse que queria acreditar nas promessas de Deus, mas que eles não podiam simplesmente esperar a morte chegar e acontecer com aquele lugar a mesma coisa que destruiu o rancho. Joe disse que eles estavam prontos porque eles tinham passado todo o inverno fazendo armadilhas e ele pediu que ela e seus irmãos voltassem para fora para deixá-los avisados de qualquer aproximação, porque eles eram vitais à sobrevivência do novo paraíso. Adeline, Joseph e Matthew mal chegaram e tiveram que se despedir dos outros para voltarem à ativa. Adeline comentou que queria ver sua irmã Kaylin, que ela não viu desde que chegou, mas mais uma vez eles disseram que ela estava ocupada e que elas se veriam em um outro momento. Adeline assentiu e antes de sair ela conversou com uma mulher chamada Kathy que estava grávida. Ela perguntou quem era o pai do bebê e quando Kathy lhe disse que ele era o filho de Deus, ela entendeu que ela estava falando de seu pai. Todo esse assunto não resolvido ainda mexia com a cabeça de Adeline. Os tempos eram outros e eles se inspiravam em costumes antigos e incestuosos, mas ela estava contente por estar longe de tudo isso. Ela sabia que seu pai entendia que a sua participação na linha de frente era crucial para a sustentação de toda a vida que ele liderava na comunidade. Adeline viu alguns sobreviventes sem um pingo de instinto acendendo fogueiras que atrairiam em algum momento os cruzados, e ela imediatamente se lembrou do quão esperto seu pai era porque ele jamais faria algo assim. E foi nesse exato momento de comparação que ela juntou as peças em sua mente. As palavras do cruzado que lhe disse que os ratos faziam a festa quando o gato estava fora falavam exatamente sobre ela. Sua mãe não estava estranha apenas por estar. O seu pai a queria fora de vista para fazer o que ele nunca parou desde Emily. Adeline abandonou o posto muito antes do tempo, ou seja, ela estava indo fazer uma visita surpresa. E foi nessa antecipação de passos que ela acabou pegando sua irmã Hannah transando com seu pai. Adeline estava mais do que enojada e com raiva. Ela queria saber onde estava Kaylin porque ela sentia que algo muito ruim tinha acontecido com ela. Joe disse que ela estava atrapalhando o trabalho de Deus, mas ela o mandou calar a boca e com a ajuda da arma em suas mãos, ela exigiu que ele mostrasse a verdade. Hannah e Joe fizeram uma breve caminhada da vergonha enquanto eram guiados pelo cano do rifle e no caminho elas ouviu dizer que tudo tinha acontecido muito rápido e por acidente, o que já pronunciava algo horrível sobre a irmã que ela ainda não tinha visto desde que voltou. Adeline chorou sem acreditar que Hannah tinha se sujeitado a isso justamente por ela saber o que Emily tinha passado nas mãos dele, mas ela disse envergonhada que aquele cenário era diferente. Quando Joe abriu a porta onde Kaylin estava, Adeline sentiu o pavor dominá-la. Sua irmã estava presa, transformada num cruzado, mas não só isso, ela estava grávida. Uma gravidez causada por seu pai. E como se não fosse o bastante, Kaylin transformada narrou sua triste sina dizendo que sua mãe assistiu tudo e que Adeline tinha ido embora e a deixado sozinha com Joe. Adeline estava pronta para fazer ali mesmo o que ela não conseguiu no passado, mas Joe bateu nela aproveitando que ela estava distraída e disse que ele estava fazendo apenas o que Deus tinha lhe dito para fazer, mas ela mesma em desvantagem disse que ele era apenas um estuprador. Mais tarde, já presa, a mãe de Adeline foi vê-la na cela para lhe levar um pouco de comida e ela disse que o que aconteceu com Kaylin foi culpa sua. Ela disse que no dia do ocorrido, ela tentou conversar com ela sobre as novas normas do mundo e de Deus. Kaylin, no entanto, não quis aceitar que teria que ficar se deitando com o próprio pai e ela correu para a cela onde o cruzado estava e acabou sendo infectada. Ela disse um pouco angustiada que Adeline poderia ter se poupado de ver aquela cena porque se ela tivesse chegado no dia combinado, ela teria visto apenas o bebê que já teria nascido. Mas Adeline disse que ela precisava entender que Kaylin tirou a própria vida porque ela estava sendo abusada sob sua supervisão. A mãe de Adeline disse que Kaylin não tinha sido estuprada, que aquele era apenas um novo jeito das coisas acontecerem porque isso era o que Deus queria para eles. Mas Adeline, ao ouvir isso, disse que ela a enojava. Ela disse que ela, como mãe delas, deveria protegê-las, mas ela apenas disse que rezaria pela alma dela e que Deus tinha escolhido Joe como sua mão direita para guiar o povo e que sua linhagem precisava continuar forte para os dias que viriam. Mas Adeline, vendo a hipocrisia nessas palavras, perguntou se Deus o tinha guiado antes do mundo entrar em colapso quando Emily era a vítima, porque os abusos aconteceram antes mesmo dos cruzados. Joe apareceu um pouco depois para culpá-la.
Os cruzados tinham se aproximado, mesmo ele tendo mandado outro para cobrir o posto que ela abandonou, mas nada era certo porque eles podiam acabar sendo atacados ainda naquele dia. O que Adeline torceu para que realmente acontecesse porque eles só mereciam a morte. Ela disse que aquele lugar não era paraíso nenhum, e sim o habitat de um homem velho e tarado que não poupava nem as próprias filhas. Ela o parabenizou por ele ter feito o que queria porque no fim das contas o mundo estava se assemelhando exatamente a quem ele era. Enquanto os cruzados se aproximavam em bando, Adeline foi espancada mais uma vez por ser a única que se voltava contra ele e seus ideais. Mas mesmo no chão, ela não deixou de esfregar na cara dele o que ele era. Joe disse que o diabo tinha se apoderado dela, mas ela rebateu a afirmação perguntando se era por esse motivo que ele nunca tentou tocar nela, ou se era porque ele sabia que ela o mataria caso ele fizesse. Mas isso deixou-o ainda mais irritado e ele voltou a agredi-la. Os cruzados já tinham se aproximado o suficiente. Kathy tentou liderar as pessoas dizendo para eles prepararem as armadilhas e fecharem o portão, e no meio da correria, a mãe de Adeline perguntou para Hannah onde estava o pai dela. Adeline foi espancada enquanto Joe dizia com raiva que ela não tinha o seu sangue, como se isso fosse algo de tamanho desgosto para ela. E ele até mesmo ameaçou jogar o sangue de um cruzado nas feridas dela para que ela se transformasse e deixasse sair quem ela verdadeiramente era. O novo paraíso usou todas as armas possíveis para friar os cruzados, mas o problema é que inevitavelmente eles estavam atraindo aqueles que não estavam tão perto assim. Ou seja, eles não iam aguentar por muito tempo. A mãe de Adeline foi checar a cela onde ela estava e acabou vendo algo horrível. Seu marido também a estava estupendo. Ela se aproximou de Adeline machucada, horrorizada por ela também ter passado por aquilo. Não que ela não pudesse ter sofrido pelas outras, mas Adeline era diferente. Ela era aquela que apontava a sua omissão, e ainda assim, ela mesmo sendo forte tinha passado pelo mesmo inferno. Ela a pegou nos braços dizendo que tudo ficaria bem, a vestiu e a colocou para fora da cela. Joe mandou ela calar a boca no instante que ela tentou falar a respeito porque ele sabia o que estava fazendo e mulher alguma tinha voz perante a ele. Mas ela enfim se cansou de acreditar nele porque não havia nada de Deus naquilo. Joyce tancou com ele na cela e ele disse que tinha que sair porque os outros estavam precisando dele para sobreviverem por mais uma noite. E foi no instante em que falou isso que ela disse que talvez eles não merecessem viver. Adeline acordou confusa e sua mãe pediu que ela corresse para ajudar lá fora porque toda a família estava precisando de sua ajuda. Depois, ela se banhou com o sangue do cruzado que eles tinham guardado e antes de se transformar, falou em alto e bom som que ela era a única com olhos na família que conseguia ver o que estava errado. Joyce, antes devota, submissa, recatada e cristã, rasgou a roupa mostrando os seios e quebrou uma lâmpada no rosto dele. Joe caiu atordoado e ela se tocou na frente dele dizendo que fazia um tempo desde que ele a tinha visto como mulher. E com a faca que ela fincou o cabo nas partes íntimas, ela atravessou a boca dele rasgando tudo que existia até o pescoço. Adeline viu tudo isso em silêncio, mas seu rosto de puro choque já dizia tudo. Mas ela saiu correndo deixando para processar tudo isso depois porque ela tinha a urgência de se manter viva. O lado de fora estava um verdadeiro inferno familiar com sangue, tiroteio, depravação e morte. E por muito pouco ela não foi mordida, sendo salva por Kathy, que chegou a tempo com cavalos dizendo que eles conseguiriam fugir por uma trilha ao norte que saía do vale. Mas Adeline disse que precisava fazer algo antes. Ela foi até onde Kaylin estava e a viu devorando o bebê que tinha acabado de sair de sua barriga. Tanto esforço para nada. Adeline a matou com um tiro e sentiu que a única coisa boa que aconteceu foi que ela perdeu a sua fé. Caso contrário, ela teria deitado e esperado a morte porque se existia um Deus, ele era tão horrível quanto aqueles monstros. Adeline sabia em seu âmago que não tinha nada de divino naquele castigo, que aquelas coisas tinham sido criadas por algum humano e que agora elas estavam devastando toda a terra. Ela podia escolher acabar com aquele sofrimento ali mesmo, mas por seus irmãos que ainda estavam vivos, ela decidiu seguir em frente. Um tempo depois, Adeline continuou guiando o grupo que tinha aumentado de tamanho com a chegada de um jovem de quase 18 anos chamado Jethro, que era excelente com um rifle na mão, e de Mark e Lisa que tinham perdido o filho antes de conhecê-los. Adeline sempre preferia evitar os cruzados, mas quando não tinham o que fazer, eles se organizavam para abatê-los com a maior eficiência possível, porque cada munição contava no fim do dia, e felizmente eles estavam conseguindo se virar bem porque os cavalos faziam toda a diferença. Sem os animais, eles seriam mortos com facilidade. Adeline tinha encontrado em sua liderança um braço direito essencial para que tudo saísse bem. E essa pessoa era Kate, mas além dela, mesmo com a idade inapropriada para a responsabilidade, mas apropriada para o que o mundo tinha se tornado, existia Marilee, que foi ensinada por ela a esquecer a boneca para acabar com qualquer cruzado que estivesse sob sua mira.
O grupo de Adeline tinha levado 2 meses para se livrar dos cruzados que destruíram a comunidade de seu pai, mas o que estava tirando seu sono era o fato de que seus irmãos Joseph e Matthew não estavam sabendo do que aconteceu e já tinha chegado a hora deles voltarem até o Novo Paraíso, ou seja, eles estavam correndo perigo. Adeline conversou no dia seguinte com Kate para saber se ela a apoiava porque eles tinham que voltar para interceptarem seus irmãos. Kate aprovou o plano, mas Hannah, que a essa altura estava carregando o bebê de seu próprio pai, foi contra porque eles finalmente estavam com uma chance para recuperarem as energias e ela queria fazê-los correr perigo desnecessariamente. Mas Adeline ignorou as suas queixas. Hannah disse que podia ficar para trás com Jethro porque ele gostava dela, mas Adeline disse que isso era inegociável e que se fosse necessário, ela até mesmo a amarraria na carroça, o que fez Hannah dizer que ela estava agindo como o pai delas. Uma semana depois, eles desceram até o Nebraska, onde Adeline pensou que poderia interceptar Matthew, mas eles foram surpreendidos por um outro grupo de sobreviventes que eram tão hostis quanto os cruzados, e o pior, eles estavam com carros. O grupo de Adeline foi cercado e um homem que os liderava, chamado Harris, ordenou que eles deixassem as armas e descessem dos cavalos, mas eles sabiam que se fizessem isso, eles estariam mortos. Mark tentou argumentar com eles dizendo que eles precisavam se ajudar porque eles eram igualmente humanos, mas Harry não deu ouvidos e com apenas um olhar discreto de Adeline, Merrily se preparou para o que parecia inevitável. Adeline fez o cavalo galopar minimamente na direção deles e disse que se eles atirassem, eles poderiam atingir o que eles tanto queriam. E os cavalos naquela situação eram bem mais valiosos porque eles não precisavam de gasolina para funcionarem. E quando Harris perdeu tempo a ofendendo, ela deu o aval para Merrily, que atirou no pescoço dele e uma batalha pela vida se iniciou. Mas o grupo saqueador estava em desvantagem porque eles não podiam atingir os animais. Jethro acabou levando um tiro de raspão, mas ele estava fora de perigo. O problema é que Mark foi atingido fatalmente e Liz, ao tentar ajudar o marido, foi baleada na perna. Adeline conseguiu escapar subindo a montanha com Kate e Jack, mas a carroça onde estava Hannah e Merrily tinha sido bloqueada pelo sobrevivente do grupo de Harris, que estava exigindo que eles descessem. Adeline disse que faria isso sozinha, mas antes de ir, pediu que Kate dissesse para Matthew e Joseph que ela os amava caso ela não voltasse com vida. Adeline desceu com as armas em mão porque ela não queria rendição. Mas seu cavalo foi alvejado e ela felizmente só não morreu porque Matthew apareceu e os matou quando viu que eles estavam sendo atacados. O grupo se reuniu novamente e eles alvejaram naqueles carros não só uma chuva de balas, mas toda a raiva que eles estavam carregando por terem perdido alguns dos membros e os cavalos que eram de extrema importância. Adeline sabia que parte de tudo aquilo era sua culpa, mas ela estava se sentindo mais do que satisfeita porque seu irmão estava vivo. A única coisa que tinha deixado um sabor amargo em sua boca foi que infelizmente eles não conseguiram encontrar Joseph a tempo. Ela se viu obrigada a parar na cidade porque Hannah tinha entrado em trabalho de parto há 16 horas. Enquanto ela ouvia seus urros de dor, ela observava aquelas pobres crianças que tinham se transformado e morrido no berçário. E o mais assustador de tudo é que simbolicamente parecia que esse seria o destino de qualquer um que ousasse pensar em colocar um filho num mundo como aquele. O bebê finalmente nasceu. Ele estava saudável e recebeu o nome de Adão, mais uma referência bíblica, como se ele, ironicamente, fosse o primeiro a ocupar um espaço no mundo. E eles tinham que fazer as coisas darem certo para ele não ser o último. A chegada de Adão tinha renovado a energia e a esperança de parte do grupo, mas Adeline não se sentia aliviada. Pelo contrário, eles estavam em menor número, nem todos podiam usar uma arma, e Kate logo estaria na mesma situação quando chegasse a sua vez de dar à luz. Adeline se sentia parcialmente culpada por muitas coisas. Ela tinha ensinado Merrily, que só tinha 8 anos, a ser uma excelente atiradora, uma assassina. E por mais cruel que isso parecesse aos olhos de quem achava que as crianças precisavam se manter longe disso, era exatamente esse fato que a fazia se sentir mais tranquila. Depois que perdeu o marido, Lisa ficou distante e evitava dirigir qualquer palavra a eles. Ela era a única menos feliz do que Adeline a respeito do bebê, e quando Adeline tentou conversar com ela sobre os últimos acontecimentos, ela perguntou o que eles fariam com as crianças porque além do bebê de Hannah e futuramente o de Kate, eles ainda tinham que cuidar de Ellie, que nem tinha chegado aos 2 anos de idade. Kate queria saber sobre os planos dela porque parecia que ela não tinha nada em mente que não fosse arrastá-los por aí para arriscarem suas vidas. Adeline pediu desculpas pelo que aconteceu com Mark, mas Kate disse que estava tudo bem, que ela só estava cheia de ódio por ter perdido tudo o que significava o seu mundo e que seria naquele lugar que ela ia ficar. E caso algum cruzado aparecesse, seria um azar dele, não dela. Adeline foi até onde Hannah estava, mas ela ignorou o sobrinho e pediu que Matthew e Kate a seguissem porque ela queria conversar um pouco.
Ela lhes disse que iria até o Novo Paraíso para ter alguma notícia de Joseph e que se ela fizesse isso sozinha, eles podiam ter ainda mais esperanças de encontrá-lo do que esperar todos se recuperarem. Matthew disse que a acompanharia e ela disse para Kate que se eles não voltassem em 4 semanas, que eles deveriam desistir deles. Mas Kate disse que eles podiam se encontrar no ponto de encontro ali naquela cidade a cada 3 meses, o que era um prazo maior do que só 4 semanas. Kate perguntou se ela queria ver Hannah e seu bebê antes de irem, mas ela disse que faria isso quando voltasse. Mas o fato é que ela estava preocupada demais por ter sido encarregada de cuidar da vida deles. Adeline chorou no caminho e seu irmão a consolou e eles pararam um pouco para os cavalos descansarem. Ela perguntou para ele se ele achava errado ela querer seguir caminho apenas com eles depois que eles encontrassem Joseph, mas Matthew respondeu que não, que ela estava apenas sobrecarregada e que ele sabia que ela jamais faria isso porque ela só estava se cobrando demais. Matthew disse que ele já não sabia mais no que acreditar a respeito de religiosidade, mas que ele ainda achava que ela mantinha algum tipo de fé dentro de si e que ela precisava se apegar a isso para não desistir. 5 dias depois, eles chegaram perto o suficiente do Novo Paraíso e o cheiro apodrecido dos corpos denunciou o que os cruzados tinham feito e o que eles fariam caso os vissem ou caso encontrassem Joseph antes deles. E infelizmente foi o que aconteceu. Joseph foi imobilizado pelos infectados e um deles urinou na sua boca para transformá-lo. Os cruzados gritaram animados por mais um ter se juntado a eles, e quando Joseph, ensandecido, estava comendo as partes íntimas de um deles, ele ouviu uma voz familiar chamando por ele. Era sua mãe. Joyce disse coisas indecentes sobre a relação de Joe com suas filhas e falou para Joseph que tinham pensado muito nele quando sua cama ficou vazia. Ela pediu com um tom maternal que só tornava esse tabu ainda mais sujo para ele mostrar para ela que ele era melhor que o seu pai. E assim, ele correu como uma fera até o meio de suas pernas. Adeline comentou com Matthew que ela estava começando a pensar que o pai deles estava certo o tempo inteiro, mas ele disse que ela tinha enlouquecido de vez porque ele tinha sido nada menos do que um monstro. No entanto, Adeline contou basicamente que eles precisavam ser monstros naquele mundo porque não dava mais para viver fugindo e em algum momento eles precisariam descartar o peso morto, fazendo menção aos feridos e aos recém-nascidos. Ela queria que quando eles voltassem com Joseph, que eles fossem com os outros para o sul, porque o norte provavelmente estava cheio de pessoas, e ela sentia muito mais medo de pessoas do que dos próprios cruzados. Adeline disse que eles podiam acabar encontrando cavalos selvagens e com eles poderiam se defender apropriadamente. Por mais que temesse e achasse que precisasse de bons lutadores ao seu lado, ela entendia que as pessoas tinham habilidades fora dessa zona e tudo podia ser aproveitado. Dessa forma, as mães poderiam criar seus filhos num lugar seguro. Os dois viram um abutre sobrevoando próximo dali e quando o seguiram, eles encontraram para o seu desespero nada menos do que o cavalo morto de seu irmão. Adeline se encheu de raiva e galopou até onde os cruzados estavam para caso Joseph estivesse precisando de ajuda. Depois de matar um grupo deles, Adeline disse que caso eles o encontrassem infectado, eles teriam que matá-lo. Os cruzados que ouviram os tiros saíram da floresta na direção deles, mas ela usou alguns coquetéis molotovs para dispersá-los com fogo. Matthew pediu que ela seguisse para encontrá-la enquanto ele os distraía, e Adeline, ao mergulhar na floresta, viu seu pai morto amarrado numa cruz improvisada, mais um dos símbolos que ele tanto tinha adorado. Mas o que realmente chamou a sua atenção foi a presença de sua mãe que estava sendo carregada nos ombros por Joseph. Os dois encheram os ouvidos dela com as mesmas propostas indecentes, mas Adeline não pensou 2 vezes antes de atear fogo neles. Adeline saiu dali de volta aos outros sentindo pela primeira vez um traço de esperança porque ter visto Joseph daquele jeito a fez pensar que ela precisava encontrar um lugar seguro para viver. O problema é que Joyce ficou viva e prometeu persegui-la para onde quer que ela fosse. 6 dias depois, a única conversa que Adeline teve com Matthew foi sobre o passado, sobre os pequenos recortes felizes de quando eles eram crianças. Eles não tinham se deparado com nenhum cruzado desde que tinham visto Joseph daquele jeito, mas já estava na hora deles saberem o que tinha acontecido com as pessoas que eles deixaram para trás. Adeline voltou à mesma atmosfera deprimida, mas Matthew disse que eles precisavam encontrar um jeito de enxergarem beleza no mundo, porque se eles vissem apenas escuridão, eles não seriam tão diferentes do grupo que os encurralou de carro e também dos próprios cruzados. Mas Adeline disse que algo tinha mudado dentro dela porque ele teve a sorte de não ver nada do que aconteceu com Emily, com Kaylin, com sua mãe e com Joseph. Matthew disse que ela não estava sozinha, mas ela afirmou que estava e que isso não importava porque ela ia mantê-los a salvo de qualquer maneira. Eles encontraram um grupo aparentemente a salvo. Lisa continuava calada e Adeline descobriu não só que Kate estava há 2 dias em trabalho de parto, como também que Jethro tinha se casado com Hannah.
Adeline foi tirar satisfação com Hannah porque, no fundo, ela achava injusto as pessoas terem a liberdade de fazer planos quando ela só podia pensar em problemas, mas Hannah disse que nem todos eram robôs como ela. Adeline disse que Jethro era apenas uma criança, mas Hannah devolveu a mesma constatação hipócrita porque Merrily também era uma e mesmo assim ela colocou um rifle na mão dela para fazê-la uma assassina. Hannah deixou de lado aquela discussão que não fazia sentido porque Kate era a prioridade. Ela disse que se eles tivessem um médico, ela podia passar por uma cesariana, mas como eles não tinham, seria o bebê ou ela. Kate disse imediatamente para eles escolherem o bebê e Adeline contou brevemente sobre os planos de construir um rancho para eles viverem em segurança, mas ela pediu que Adeline prometesse que ia escolher salvar a vida de seu filho do que a dela. Adeline disse que precisava dela, mas Kate insistiu na promessa. Enquanto isso, Joyce liderava todos os cruzados que via no caminho, contando coisas horríveis sobre seus filhos e dizendo que conseguia farejá-los para onde quer que eles fossem. Kate disse que se o seu bebê morresse, ela seria tão inútil quanto Lisa. A dor voltou a palpitar devido às contrações e Adeline pediu que Hannah, mesmo sem qualquer conhecimento, fizesse todo o possível para salvar o bebê. No lado de fora, Lisa estava tendo um devaneio e ela começou a atirar no nada imaginando que estava vendo os cruzados na sua frente. Mas Jack a impediu de continuar atirando, dizendo que ela estava apenas cansada. Adeline foi correndo ver o que estava acontecendo e mesmo com Jack lhe explicando, ela disse que isso não importava porque aquilo tinha os colocado na mira de qualquer cruzado que estava até 5 milhas de distância, porque eles iam se guiar pelo som até eles. Ela ordenou que eles saíssem imediatamente em 10 minutos porque aquele local já tinha sido condenado. Mas nem todos aceitaram essa decisão, inclusive Hannah, que disse que não andaria um passo sequer por conta do estado de Kate. Lisa, em mais um surto, pegou Ellie, o irmão mais novo de Adeline, de refém e disse que eles estavam condenados. Jack se aproximou dela tentando convencê-la a baixar a arma, mas ela disse que estava fazendo um favor a ele porque do lado de fora só existia horror. E segundos depois, ela o matou com um tiro na cabeça. Matthew caminhou até ela para fazê-la soltar Ellie, mas ela matou o menino e Adeline em fúria pisoteou a cabeça dela até esmagá-la completamente. Eles tinham perdido numa única vez 3 vidas e isso não era algo bom tanto para o grupo quanto para o psicológico de Adeline, que estava ainda mais fragilizado. Jethro conversou com Hannah que Adeline era louca e que ela sequer olhou para Jack mais do que uma vez. Ele já tinha ouvido sobre as histórias horrendas de Joe e parecia que Adeline estava se transformando nele. Mas Hannah o mandou calar a boca porque ele não sabia de nada. Matthew conversou com Adeline olhando para a cova de seu irmão mais novo porque agora ele tinha entendido um pouco como ela se sentiu durante todo esse tempo e ele achava memorável ela ter conseguido lidar com isso enquanto os liderava. Mas Adeline não viu razão para comemorar a sua resistência em ver tantos de sua família mortos porque toda essa experiência não os mantiveram vivos. Matthew contou que as coisas podiam ter sido diferentes se ele e Joseph a tivessem apoiado desde o começo. Mas eles riram mesmo sob a dor porque não era preciso de muito para eles entenderem que coisas ruins ainda teriam acontecido. E ela prometeu que não deixaria mais nenhum Pratt morrer. Merrily subiu os muros para ocupar o lugar de Jack e ela viu o resultado daqueles tiros de Lisa. Uma enorme horda de cruzados estava a caminho de onde eles estavam. Ela desceu e correu chamando por Adeline, mas lá embaixo ela viu sua mãe que a reconheceu e que estava chamando por ela. Merrily atirou nela, mas a emoção a fez errar o tiro e ela apenas a acertou no ombro. Ela gritou para Adeline dizendo que ela tinha visto e Adeline pediu para Matthew buscar os cavalos. Mas o problema é que só tinha 3 deles e eles eram 6, sem contar os bebês. Adeline tirou o bebê das mãos de Jethro e perguntou se ele realmente amava sua irmã, porque ele tinha que provar isso forçando Hannah a fugir dali, nem que ele precisasse arrastá-la contra sua vontade. Ele correu até ela dizendo que eles precisavam fugir, mas Hannah não ligou para ele porque ela finalmente tinha começado a ver a cabeça do bebê de Kate saindo. E ela inclusive bateu nele quando ele insistiu. Mas a sua persistência fez realizar enfim aquele parto que colocou Kate em sofrimento por dias. Matthew tinha colocado as celas nos cavalos, mas Adeline mudou de ideia e disse para eles pegarem as lanternas. Eles fizeram os cavalos correrem para atraírem os cruzados, mas Joyce conseguiu farejá-los seguindo os vestígios que saíam de Kate por conta do parto. Adeline estava com os outros nos esgotos porque ela achava que eles precisavam aguentar ali até o amanhã porque os cruzados eram muitos e seria loucura tentar passar por todos eles. Mas Matthew estava preocupado porque Kate continuava sangrando. Adeline conversou com ela perguntando se ela achava que conseguiria passar por tudo aquilo, e como preparação para sua partida, Kate lhe disse que sua filha se chamava Claire.
Hannah amamentou junto de seu filho e Adeline pediu que Jethro e Matthew saíssem por determinados pontos do esgoto para eles terem uma dimensão de qual caminho tomar. Mas Jethro foi atacado por Joyce, que bateu nele com a cabeça de Joseph e infelizmente o infectou mordendo o seu rosto e depois tendo relações com ele como uma espécie de iniciação. Ele foi até onde Hannah estava com os outros, mas Mary atirou nele e Kate puxou o cano da arma dela, colocando em sua boca. Ela sabia que não ia conseguir fugir com eles e Mary puxou o gatilho para concluir o seu sacrifício. Mas quando estavam saindo, Jethro a capturou e Joyce disse que a família enfim estava reunida novamente e que tinha chegado a hora de Mary saber sobre os segredos obscuros que fazia parte dos Pratt. Adeline e Matthew atiraram neles e Mary conseguiu fugir de suas mãos. Matthew correu para pegá-la, mas Joyce pulou nele e agarrou a sua perna mordendo. Só que no mesmo instante, sem pensar duas vezes, Adeline correu com o machado e decepou o pedaço mordido, deixando Joyce com a perna em sua boca. Ela a matou com um único golpe na cabeça e enquanto via o corpo dela afundar na água ao mesmo tempo em que amarrava o pedaço decepado para estancar o sangramento de Matthew, ela pensou por um instante se tinha sobrado alguma coisa de sua mãe dentro daquele monstro. Os cruzados desceram enlouquecidos pelos túneis, mas a gritaria acabou os ajudando a fugir sem serem detectados, o que parecia um milagre. Ainda mais porque eles encontraram um loteamento de casas completamente vazio que estava longe deles. Adeline e seus irmãos sentiram pela primeira vez que tinham chegado em casa, um lugar com água e alimentos enlatados. Um lugar em que eles podiam ao menos esquecer um pouco do mundo para viverem em família. Tinham se passado 8 dias desde que eles viram qualquer cruzado, mas Adeline precisava se manter vigilante. Ela saiu para ver se conseguia alguma gasolina porque eles tinham um carro na garagem e caso surgisse uma emergência, eles podiam escapar dali com ele. Mas nada apaziguava a sua mente porque em algum ponto o combustível acabaria e sabe-se Deus onde eles poderiam encontrar mais um pouco porque a única coisa em abundância eram os corpos espalhados aqui e ali. Adeline tinha parado de sonhar alto e o rancho deixou de estar em seus planos porque eles não tinham mais nenhum cavalo. Matthew já não servia para muita coisa, mas a galope ele poderia ser um guerreiro. Qualquer um conseguiria. Adeline estava convencida a se sujeitar àquela realidade porque eles só não tinham morrido por muita sorte. Mas de repente, ela ouviu algo se aproximando com velocidade e o medo que tomou conta dela se transformou novamente em esperança. Pois ali na sua frente estavam os mesmos cavalos que ela pensou que tinha perdido. E Adeline naquele momento chorou por ter sido abençoada com mais um milagre. Crossed é uma série de terror que nos mostra um mundo destruído por uma pandemia que surgiu sem explicação. A série tem alguns spin-offs que apresentam diferentes sobreviventes e que já tínhamos feito um vídeo sobre o grupo de Cindy e Stem que passaram pelos mesmos horrores do grupo de Adeline, com exceção de que seu pesadelo começou bem antes dos infectados com tudo o que acontecia dentro de sua própria casa. Crossed Family Values até aborda toda a selvageria que existe nos cruzados, mas o seu foco está mais nos conflitos entre os próprios humanos, principalmente os familiares, que é um ponto positivo porque no mundo caótico o individualismo se torna quase uma regra e não tínhamos visto isso na história original. Só que esse mal escondido nos sobreviventes foi desenvolvido para além de meros desconhecidos porque aqueles que eram próximos e que deviam ser de total confiança eram justamente tão monstros quanto qualquer cruzado. O problema é que parte desse tópico foi usado apenas para chocar devido aos excessos em relação ao abuso fetichizado. Crossed é conhecido por cruzar qualquer limite e essa história não é para qualquer um justamente por esse motivo. Só que embora entendamos que todo esse incesto seja uma extensão do fanatismo de Joe que como figura de liderança distorce tudo ao seu redor para existir sem consequências, ele acaba entrando numa zona erotizada demais, principalmente quando o personagem é desenhado de um jeito muito mais sexualmente apelativo e sedutor. A intenção do autor pode até ser de causar justamente esse estranhamento. Joe está abusando de suas filhas e isso fere a imagem do sagrado que ele tanto prega. Mas quando até mesmo Adeline é subjugada e parte dessa intenção perde a força porque ela, entre todas as pessoas, devia ser aquela a dar um fim nisso. Até porque a narrativa estava dando a entender que isso aconteceria. Mas quando rola exatamente o contrário, o impacto é entorpecido e voltamos a ter essa sensação de fetiche de alguém forte sendo dominado por outro mais forte. O que nos leva ao seguinte ponto. Joyce, uma mulher submissa que só agiu quando era tarde demais. A sua atitude em se transformar para matar Joe até soa impactante e tem um desfecho interessante. Mas depois que ela continua na história e tem relações com o próprio filho, voltamos para o que acabamos de discutir.
E quando paramos para analisar o seu arco, não há muito o que tirarmos proveito porque ela fez o que qualquer cruzado faria, exceto que ela trouxe um choque a mais por ter renascido como um monstro que era como uma versão pervertida da fé materna. Mas em momento algum foi explicado o porquê dos cruzados terem a seguido cegamente. A história como um todo não chega a ser ruim porque ela aborda vários detalhes interessantes. Os mais novos encaram o medo dos mais velhos de não existir um futuro porque eles estão crescendo num mundo arruinado. E a fé de alguns é usada como justificativa moral para o mal, o que brilhamente faz uma ligação com os infectados que têm uma marca de cruz em seus rostos. Os personagens cogitam a ideia de um castigo divino e Family Values até faz parecer que é por esse motivo que o planeta foi condenado. Outro ponto, se não o mais importante na história, é a construção de Adeline que continuou vivendo na sombra da pessoa que ela mais odiava. Joe tinha morrido, mas ainda assim ele continuava definindo o destino de seus filhos, e tragicamente, Adeline tinha herdado a mesma brutalidade, com exceção de que ela era moralmente controlada. Ela matou, impôs e decidiu tendo sempre a última palavra, mas fez tudo isso acreditando que estava apenas querendo o bem de todos, o que ironicamente era o mesmo discurso que sustentava o fanatismo de seu pai. Mas diferente dele, ela fez tudo isso por estar desesperada, por sentir nos ombros o peso de cada vida que a seguia. O final tem um tom ambíguo de milagre, na mesma intensidade de que tudo pode ser um delírio. Não que Adeline estivesse vendo uma miragem, mas talvez já fosse impossível tornar qualquer canto do mundo em um lugar para viver porque esse sonho morreu no instante em que eles viram um cruzado pela primeira vez. E embora ela não tivesse mais fé, ela ainda tinha teimosia o suficiente para continuar tentando. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar alguma outra leitura que você acha que vale a pena. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.